presa mais uma quadrilha de arrombadores de caixas eletrônicos. Protestos bloqueiam a BR-135. Deputado estadual é condenado pelo Tribunal de Contas da União. Anunciada ampliação do Socorrão 1. Mais de 30 municípios não alcançam meta de campanha contra a paralisia infantil. E ainda no mês das férias, veja outras opções interessantes e acessíveis para viajar para o exterior. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Boa noite para você. Boa noite para você de casa. E a segunda-feira amanheceu com protestos e interdição na BR-135 nos dois sentidos da Vila Maranhão. De acordo com a comunidade, a manifestação foi para reclamar da precariedade dos serviços públicos oferecidos no bairro e a criação de uma reserva extrativista. Durante todo o momento, a Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local da interdição, negociando a liberação da BR. E no período da tarde, manifestantes resolveram bloquear o quilômetro 0 da estrada de ferro Carajás e mais uma vez pediam melhorias para o bairro e reforço na segurança. Somente no final da tarde, a ferrovia foi liberada. Uma campanha de nível nacional foi lançada para conscientizar toda a sociedade sobre a erradicação do trabalho infantil. Atualmente, mais de 3 milhões de crianças são exploradas. Aqui no Maranhão, o trabalho doméstico é um dos grandes problemas. Crianças entre 10 e 17 anos são exploradas nos afazeres de casa. É bom ficar atento às formas de denunciar este tipo de crime. 144 mil crianças e adolescentes maranhenses na faixa etária dos 10 aos 17 anos trabalham no estado. 61 mil têm idades entre 10 e 14 anos e 83 mil estão na faixa etária entre 15 e 17 anos e desenvolvem atividades para ajudar no sustento da família. 57% dos adolescentes de 15 a 17 anos não têm o ensino fundamental completo, o que representa 47.601 jovens que abandonaram a escola para trabalhar. Os números do trabalho infantil no Maranhão diminuíram consideravelmente nos últimos anos. Mesmo assim, o estado ocupa a segunda posição dessa atividade no país. A campanha É da Nossa Conta estimula a participação da população para denunciar qualquer forma de trabalho infantil. Então é importante que a gente fique atento, percebendo uma criança ou mesmo um adolescente trabalhando de forma irregular, você pode fazer essa denúncia. Você pode denunciar a questão do trabalho infantil doméstico, que ela acontece muito no nosso estado, e ela é muito simples de fazer. Você pode fazer ligando para o Disque 100, para o número 100, é uma ligação gratuita, pode ser anônima, né? Você não precisa se identificar. As principais atividades no Maranhão realizadas por crianças e adolescentes estão relacionadas à lavoura, pecuária, produção florestal, pesca, serviços urbanos, atividades comerciais, prestação de serviços de mecânica e trabalhos em borracharias. Mas os maiores índices também estão no trabalho doméstico. O ranking é liderado por São Luís, seguido de Balsas, Caxias, Imperatriz e Buriticupu. Ainda é comum, infelizmente, a gente encontrar crianças e adolescentes cuidando de outras crianças dentro das casas. E esse é um tipo de trabalho que é muito difícil para a gente identificar porque ele está no âmbito doméstico. Desde 2008, o Maranhão conta com uma lei estadual que pune servidores públicos que contratam mão de obra infantil para o trabalho doméstico. De acordo com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a lei é um avanço para o combate dessa prática de exploração no estado. O que diz essa lei? Se um funcionário público estadual for denunciado às autoridades competentes que contrata mão de obra infantil para o trabalho doméstico, ele pode ser passível de punições desde a administrativa e, se reiterada a denúncia, até com a perda da função ou cargo que ele exerce no Poder Executivo Estadual. E a Polícia do Estado do Maranhão prendeu mais uma equipe de três catarinenses e um mato-grossense que foram detidos acusados de assaltar caixas eletrônicos aqui na capital. O bando utilizava equipamentos que são usados em indústrias como máquinas de corte e furadeiras especiais. O trio foi abordado no Barra Mar e trocaram tiros com os policiais. Na tarde de hoje, todos foram apresentados.
O bando é formado por 4 homens: Eudes Barbosa, Fernando Pedroso, José Juarez e Robson Miller, todos naturais de Santa Catarina. Eles foram presos na região do Barra Mar e em uma casa alugada por eles no Araçagi. A ação deles foi frustrada, a polícia foi avisada, nós estivemos no local, conseguimos, através de um estabelecimento comercial que fica próximo, algumas imagens e a do próprio banco, e já tínhamos a imagem dos prováveis suspeitos até o carro que eles estavam usando. Com a quadrilha foram apreendidos um grande material para arrombamento de caixas. Entre eles, essas 2 furadeiras de origem alemã, que custam R$15 mil cada. Segundo o delegado Luiz Jorge, existem cursos de formação que facilitam o manuseio do equipamento. Não é uma furadeira comum. E lá em Joinville, a cidade onde eles são egressos, é uma cidade que ela tem uma indústria de ferramentaria muito grande. Então, existe cursos especializados para as pessoas operarem esse tipo de máquina. Não é um amador que consegue operar. E o próprio Robson, que é o líder da quadrilha, ele me confidenciou que fez o curso no Senai para poder operar essa máquina aí. Todos possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas e assalto. Fernando Pedroso Costa, de 28 anos, além desses crimes, é acusado de estuprar uma adolescente. Na cidade de Carolina, os policiais militares prenderam uma dupla de caixeiros, como é conhecido esses arrombadores de caixas eletrônicos. A polícia investiga a ligação dessas 2 pessoas com a quadrilha que agiu aqui em São Luís. Está sendo aprofundado agora essa investigação, mas com certeza é muito suspeito. A mesma técnica, o mesmo equipamento e a mesma origem, são da mesma cidade. Então a gente acredita que haja um nexo entre essas quadrilhas, isso será aprofundado agora na investigação, mas a polícia tem convicção de que é um grupo que se conhece, se não age junto, pelo menos é um grupo que se conhece e atua em todo o Brasil de maneira coordenada. Este é o 2º grupo de caixeiros preso em São Luís, em menos de uma semana. Não é só o Maranhão, até que no Maranhão nós reduzimos esse tipo de ocorrência em mais de 60% do ano passado para esse. Mas para você ter uma ideia, no estado da Paraíba são mais de 120 ocorrências só nesse semestre. Então é um crime que tem que se espraiado muito pelo Brasil, principalmente pela pena muito pequena imposta a esses assaltantes. No próximo bloco, vamos falar de política. Terminou hoje prazo para entrega de emendas parlamentares na Câmara Municipal. E ainda, deputado estadual é condenado pelo Tribunal de Contas da União. A gente volta em instantes. Estamos de volta e agora falando de política. O deputado estadual Bira do Pindaré disse que já recorreu da condenação do Tribunal de Contas da União. O parlamentar foi condenado por desvio de recursos e obrigado a devolver dinheiro público. A repórter Márcia Carvalho tem mais informações. A notícia de que o deputado estadual do PT, Bira do Pindaré, pode estar inelegível, circulou este final de semana por vários meios de comunicação aqui da capital. E seria o resultado de um julgamento em 2012 pelo Tribunal de Contas da União, que detectou várias irregularidades na contratação de uma prestadora de serviços na época em que Bira do Pindaré era o superintendente da Delegacia Regional do Trabalho. O deputado também foi condenado a devolver recursos públicos. Em nota, Bira do Pindaré informou que ainda não existe uma condenação final e que esse problema é referente à gestão anterior à dele. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E essa notícia repercutiu na Assembleia Legislativa e essa informação você vê daqui a pouco ainda nesta edição. E na Câmara Municipal houve discussão. 2 vereadores chegaram a bater boca depois que foi feita uma denúncia sobre a unidade de saúde da Vila Luizão. Olá, boa noite. Na primeira sessão da semana aqui na Câmara Municipal, os vereadores Marquinhos e Fábio Câmara travaram um grande debate sobre a saúde no bairro da Vila Luizão. O vereador Marquinhos mora no bairro e trouxe foto de pessoas esperando durante a madrugada para serem atendidas. Já Fábio Câmara contestou, trazendo números positivos da saúde na comunidade. A discussão atravessou o plenário e foi parar até no comitê de imprensa. Acompanhe. O vereador Marquinhos usou a tribuna para fazer a denúncia sobre o problema de atendimento no Hospital Dr. Adelson de Souza Lopes. Durante o discurso, apresentou estas fotografias. As cenas são de pessoas em filas, deitadas em colchões, à espera de atendimento. O parlamentar disse que era um desrespeito com a população e
e declarou que o Estado faz muito marketing sobre a saúde, mas que a realidade é outra. A gente espera que o secretário de Estado de Saúde, o Ricardo Mourá, se sensibilize com a situação que o povo vive, né? Principalmente o pessoal que procura a unidade de saúde lá do bairro da Vila Luizão, para melhorar aquela unidade, para estruturar, porque eu acho muito desumano um pai de família, uma mãe de família, uma senhora, um idoso, passar a noite toda jogada numa fila, esperando para poder receber uma senha, para poder marcar uma consulta para ser atendido. O vereador Fábio Câmara saiu em defesa do governo do estado e disse que Marquinhos falseava a verdade e que fila existe em qualquer casa de saúde, mesmo atendidas por planos médicos. O vereador Marquinhos faz uma denúncia, ele falsia a verdade. Se você tentar hoje marcar uma consulta no seu plano de saúde, você vai passar no mínimo de 20 a 30 dias. E olhe lá. A saúde do Maranhão está sendo melhorada consideravelmente. Quando a gente imagina que a Vila Luizão está sofrendo uma grande reforma para nós termos um centro cirúrgico, nós vamos ter cirurgias ortopédicas, nós vamos ter o serviço de traumatologia. O vereador Marquinhos está equivocado e basta fazer uma pesquisa na unidade da Vila Luizão para ver a satisfação de toda a comunidade. Enquanto o Fábio Câmara conversava comigo na sala do comitê de imprensa, o vereador Marquinhos se aproximou e assim que terminou a entrevista, os dois iniciaram uma discussão acalorada. Mas placa do governo tá lá, não pode dizer que daqui a 3 meses não tá lá. O prazo de 3 meses. Então tá mentindo, o Ricardo, a governadora, é isso? A governadora não sei nem se a governadora isso. Ela faz, a governadora nem manda de Ricardo Mourá. A discussão foi além da questão da saúde. Marquinhos pedia que Fábio Câmara não o chamasse de mentiroso e que o respeitasse. Câmara disse que ele também o chamou de mentiroso. Marquinhos negou. O clima entre os dois vereadores anda estremecido há bastante tempo. E já há quem se preocupe que o debate possa ultrapassar o campo das ideias. Essa briga promete. Agora, mudando de assunto, hoje foi o último dia para os vereadores apresentarem emendas à LDO. As emendas serão catalogadas e serão votadas no plenário. Lembrando que o recesso programado para o dia 18 só pode acontecer depois que a LDO for votada. Eu volto com você. De volta com a notícia da condenação do deputado Bira do Pindaré, que foi repercutida na Assembleia na tarde de hoje. Adria Rodrigues tem os detalhes. O que movimentou a Assembleia Legislativa foi a condenação do deputado estadual Bira do Pindaré pelo Tribunal de Contas da União por atos de irregularidade administrativa e desvio do dinheiro público, quando chefiou a Delegacia Regional do Trabalho no Maranhão em 2003. A condenação proíbe o deputado de assumir cargo público por 8 anos e a devolver valores desviados do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na tribuna, ele se defendeu das acusações. Olha, existe aí uma acusação falsa que eu estou respondendo e é uma decisão também muito injusta, porque trata-se de algo que não tem nada a ver com a minha gestão, tem a ver com a gestão anterior. Todos os pareceres no processo, os pareceres técnicos são favoráveis a mim, apenas a decisão foi desfavorável e eu estou recorrendo, não estou condenado definitivamente por nada. A Prefeitura de São Luís já vem discutindo sobre a implantação do Fórum de Transporte Público, problemas já bastante conhecidos por quem precisa usar o transporte na Grande São Luís. A mobilidade urbana em São Luís é marcada pelas deficiências no transporte coletivo. Os problemas estão por toda parte, principalmente nos discursos da população. Porque os ônibus, a qualidade é péssima e a gente fica muito tempo na parada, quando vem às vezes a gente nem consegue entrar. E de qualquer forma a avaliação é péssima. A situação é péssima, né? Porque ônibus quase todos são lotados. Aliás, todos são lotados, né? E para pegar é uma dificuldade. Os problemas do transporte coletivo ganharam grande destaque entre as reivindicações pautadas na onda de protestos que aconteceu em São Luís nas últimas semanas. Atos de reivindicações que sempre dividem as opiniões das pessoas. O Maranhão é diferente de todo o Brasil. Onde foi todo mundo para a rua, no Maranhão foi meia dúzia apanhada a polícia. Tá aqui é vaca de presépio, todo mundo baixa a cabeça e diz que está bem. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que 96% das cidades brasileiras não apresentam um plano para o transporte coletivo. Sem um planejamento para a mobilidade urbana, as prefeituras não conseguem mensurar as reais necessidades da população e ficam sem saber
como aplicar corretamente os recursos públicos. Como forma de superar essa deficiência, representantes de movimentos sociais e estudantis se reuniram com representantes da Prefeitura de São Luís, a fim de discutir a implantação do Fórum Municipal de Transporte Coletivo. Olha, a Prefeitura veio uma vez mais, o atual governo, mostrar aos participantes do movimento a disposição em colaborar, em dialogar, no que for possível ajudar a constituir o Fórum Municipal de Transporte Público como um espaço embrionário da constituição de um Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Para o professor universitário e representante do movimento Passe Livre em São Luís, a sociedade precisa se mobilizar para garantir, entre outros direitos, a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Aqui a gente vai instituir o fórum agora e o fórum vai convocar uma conferência municipal dos transportes públicos. O fórum vai construir uma plataforma programática de proposta para o transporte público, que vai ser o resultado das propostas das várias entidades que estão aqui presentes. O movimento Hotspot, lançado em abril do ano passado, aposta nos negócios criativos em uma nova dinâmica econômica sustentada em rede. O projeto se propõe a reconhecer e revelar para o mercado o talento de brasileiros em 11 áreas da criação. E é sobre o movimento Hotspot que conversamos agora com Camila Silva, que é organizadora do movimento. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? A gente tem inscrições de todo o país. Como é que foi, então, essa participação? Foi muito interessante, nos surpreendeu. É a primeira edição que o Movimento Hotspot realiza nesse formato de prêmio, abrangendo aí 11 categorias, né? Passa por arquitetura, por cenografia, por design, são tantas áreas. Tem um capital semente para um prêmio de ideia. A gente teve 1.642 inscritos em todo o Brasil. 303 foram selecionados por 25 curadores, entre eles 10 maranhenses. Então, aí, participando. Como é que essa festa, podemos dizer assim, em comemoração de novas ideias, vai acontecer aqui em São Luís? São Luís vai receber o festival do movimento Hotspot. Ele já passou até agora por 7 cidades brasileiras, mas em torno de 30 mil pessoas tiveram a chance de visitar o festival. E em cada capital ele incorpora conteúdos diferentes. São 2 dias para a gente falar de criatividade, para a gente mostrar esses talentos que foram reconhecidos pelos curadores. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho desses maranhenses e de outros brasileiros que participam desse prêmio, podem visitar o Convento das Mercês. Na quarta e na quinta-feira a gente vai ter a exposição, vamos realizar conversas com curadores do projeto, com Renato de Cara, que foi quem selecionou todos os trabalhos de fotografia, vai vir falar como os talentos se inserem nesse mercado, né, dentro da arte. Tem um encontro com a designer e diretora criativa Mariana Ox, que também vai fazer um bate-papo aí de como é que as novas tecnologias mudaram o nosso jeito de trazer publicações para o mercado, como que o crowdsourcing já viabiliza novos negócios. Quem trabalha com criatividade também quer empreender, né? Então, todos esses assuntos vão estar em torno de um festival que também traz atrações, né? A gente conversa, se inspira e também se diverte. Então, tem música no Festival do Movimento Hotspot também. Agora, para quem está em casa entender como é que foi essa seleção de mais de 1.600 inscritos aí, quais são esses projetos? São de que áreas? É moda? Exatamente por que esses 300 e pouco foram selecionados? Ah, sim. O critério dos curadores era sempre procurar um caráter inovador, né? Alguém que tivesse ali reconhecer um talento e trazendo uma proposta diferente, algo que ainda não havia sido visto daquela maneira. Então, isso na área de educação? Arquitetura, de beleza, de cenografia, de design, de ilustração, fotografia, filme e vídeo. Filme e vídeo, por exemplo, foram escolhidos pelo diretor, cineasta João Falcão. Ele selecionou entre cerca de 130 filmes propostos, 24 curtas. 2 deles são do Maranhão. Documentário, o outro já é mais para o lado de animação. Agora, o uso das ferramentas de redes sociais, as altas tecnologias, os sites, isso tudo tem contribuído para a divulgação, para a aproximação dos participantes?
Sem dúvida. E o movimento Hotspot, a gente acredita que ele foi possível nesse formato, né, abrangendo todo o país, justamente por conta dessas tecnologias que surgiram, né, que permitem a nós conectarmos uma rede. A gente acredita nisso, que as pessoas elas não realizam sozinhas, né, e elas têm uma criação já mais transversal. Quem é designer, às vezes, também é músico, quem é arquiteto também cria coisas voltadas para fotografia ou, de repente, está fazendo moda. A criação é muito transversal e essa rede, o movimento Hotspot, ele consegue ser um hub. E para abranger o país inteiro, a gente usa todas as ferramentas. A gente começou no online, né? A participação era toda a partir do portal. Quem quiser, inclusive, visitar os 1.642 projetos, ainda pode ver no movimentohotspot.com. E aí, escolhendo o filtro de selecionados na página dos projetos, consegue entender em cada estado, por categoria, quem que está participando, como é que está isso. No Facebook é o Move Hotspot, onde a gente faz toda a cobertura. E é assim que as pessoas vão se conectando, se conhecendo. Tivemos casos até de selecionados criativos que começaram a criar juntos, entre estados, entre categorias. Quarta e quinta-feira aqui em São Luís, no Convento das Mercês. Vamos convidar o público? Vamos, quarta e quinta-feira no Convento das Mercês. A gente tem um show, o festival também convida artistas locais que estão despontando na cena. Então a gente vai fazer um show de abertura com Fio Veras e o show de encerramento a gente vai ter a participação da banda Criolina. É importante lembrar o público, quem quiser entender a programação detalhada, movimentohotspot.com. O evento é aberto, é gratuito, é só chegar um pouquinho antes para poder participar. Ok. Muito obrigada, Camila Silva, coordenadora, organizadora do movimento Hotspot. Boa noite, sucesso. Boa noite, obrigada. E você vai ver no próximo bloco, chuvas que têm caído na cidade aumentam o risco de proliferação do mosquito da dengue. E ainda a Prefeitura anuncia projeto de modernização e ampliação do Socorrão 1 em instantes. A Prefeitura de São Luís anunciou hoje projeto de modernização e ampliação do Socorrão 1. O Hospital Djalma Marques ganhará nova estrutura para aumentar a capacidade de atendimento. A expansão será realizada em um terreno ao lado do prédio original. A nova estrutura contará com 250 novos leitos, sendo 50 deles para tratamento intensivo, além de centro cirúrgico e central de material. Os dois prédios serão interligados por uma passarela para garantir segurança a pacientes, funcionários e visitantes. Atualmente, o hospital conta com 130 leitos e 25 unidades de tratamento intensivo. O anúncio da reforma e ampliação do Socorrão 1 é assunto para o nosso comentarista Raimundo Borges. Boa noite, Daniela, Hugo. Pois é, a ampliação do sistema de saúde é uma promessa de campanha do prefeito Edivaldo Júnior. Aliás, a saúde pública, principalmente a saúde de emergência, os hospitais de emergência, eles entraram firmes na campanha e, depois da eleição, continuaram no debate sobre a administração municipal. O Hospital Socorrão 1 e o Socorrão 2, eles se tornaram assim, o foco da administração do prefeito Edivaldo Júnior. Essa ampliação do Socorrão 1, ela acontece praticamente em todos os últimos prefeitos que passaram pelo Palácio do Larra Bardieri. Sempre se diz que o Socorrão tem sido insuficiente para atender a demanda de pacientes. O novo diretor atual, Dr. Iglesias, ele que foi estagiário lá no Socorrão, ele realmente agora, como diretor do órgão, ele vai fazer um projeto que ele promete ser a grande revolução naquele tipo de atendimento. E realmente a população precisa muito mais do que a ampliação do Socorrão 1. Os bairros também estão precisando e o grande hospital de emergência que foi colocado também na campanha, que até agora apenas foi definido o local que seria perto do bairro de Fátima. Isso é uma exigência da população
que foi às ruas agora há poucos dias, no mês passado, para reclamar saúde para a população, educação e combate implacável à corrupção. E todos sabem que a corrupção ela tem um dos pontos de apoio exatamente nas ações de saúde. Ela tem a fonte geradora de todos os problemas lá nas verbas que vêm para a saúde pública. A gente só tem que esperar que agora, não só o Socorrão, mas também o grande hospital de emergência de São Luís, ele saia do papel e realmente passa a ser um projeto definitivo para a população. Boa noite, Hugo e Daniela. Obrigado, Borges. Boa noite. Obrigada, Borges. As chuvas que têm caído neste mês de julho indicam um período de transição entre a temporada de chuvas e a estação seca. Mas com as chuvas surgem os pontos de alagamento e com eles o risco da proliferação do mosquito da dengue. Os casos de dengue em São Luís diminuíram 27% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período de 2012. Até agora, 564 notificações foram registradas na capital. O mês de julho é de transição entre a estação chuvosa e o período de estiagem no Maranhão. Nos primeiros dias de julho, chuvas estão sendo registradas com frequência em São Luís, acompanhadas em seguida de aumento da temperatura na cidade. Apesar do número de ocorrências ser considerado pequeno em relação aos anos anteriores, é preciso ter cuidado com a água acumulada. Essas chuvas da maneira como estão acontecendo esse ano em São Luís, de maneira intercalada, chove hoje de maneira muito forte e depois passa 10, 15 dias sem chover, você vai ter, com isso, criadouros do mosquito da dengue, tá? Por quê? Porque as águas vão ficar estagnadas em determinados locais e se essa água permanecer por vários dias, você vai ter a deposição dos ovos do mosquito fêmea da Aedes aegypti, que vai desovar esses ovos nessas águas, depois vai se transformar em larva, pupa e mosquito adulto. Então, com certeza, haverá uma proliferação desse mosquito nesse local. E por conta das chuvas, recipientes que acumulam água podem favorecer o surgimento de larvas do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é que as pessoas verifiquem nas proximidades de residências se existem objetos que podem acumular água, como pneus, que podem servir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Cobrindo com tampas, né? Deixando esse depósito coberto de maneira adequada. Outra coisa é não deixar água parada em canto nenhum, em reservatórios artificiais, como pneus, né? Você tem vasos de planta, você tem alguns locais como garrafas, né? Que você tem que emborcar de cabeça para baixo, né? Então, você não pode absolutamente deixar água parada nos locais, porque você vai criar o mosquito da dengue nesse local. Denúncias também podem ser feitas de focos de dengue na Vigilância Sanitária Estadual, que fica no bairro do Calhau, ou ainda pelos telefones 3218-8728 ou 3218-8724. E você vai ver depois do intervalo a alta da cotação do dólar. Viagens para o exterior podem ter destinos interessantes e viáveis para o seu bolso. Uma programação bem feita para o período das férias pode diminuir os custos da viagem e garantir diversão em outros países. Os detalhes em instantes. Mês de julho, mês de férias, e o dólar americano não tem ajudado quem pretende viajar aos Estados Unidos. A forma de driblar este problema é a busca por outras alternativas de lugares no exterior. Isso mesmo, com a alta do poder aquisitivo do brasileiro, quem quiser se programar corretamente pode visitar países como Canadá, Chile e Argentina. São lugares ricos em novidades e culturas e de moeda com variações menores que o dólar americano. Com a chegada das férias, a compra de pacotes de viagem aumenta. No entanto, o valor do dólar de turismo tem sido um vilão que tem feito muita gente pensar em não viajar para outro país. A moeda americana, por exemplo, está custando em média R$ 2,43. Mas esta empresária de uma agência de turismo aponta opções mais baratas. Nós temos vários destinos para oferecer para os nossos clientes. Então, assim, nós temos oferecido pacotes diferentes como Canadá, como Malta, como Austrália, que o dólar é diferenciado nesses países,
Tá? O dólar canadense ele é bem mais barato que o dólar americano. Nós temos pacotes para a Europa, que são pacotes, mini pacotes reduzidos com preço bem atrativo. A publicitária Bárbara Rodrigues seguiu a dica. Ela entra de férias em setembro e já garantiu a viagem de intercâmbio para o Canadá, onde deve ficar por um mês. Ela vai aproveitar o tempo para estudar e, é claro, conhecer outra cultura. Para a publicitária, vale a pena investir na viagem e trazer na bagagem o conhecimento adquirido no país. Nunca é demais investir em conhecimento, né? Porque é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Eu estou aproveitando minhas férias do trabalho para fazer esse curso de inglês, né, durante esse mês. E mesmo com a alta do dólar, as empresas oferecem uma variedade de pacotes promocionais. Opções de viagem que vão desde o Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia. Tudo para não perder a clientela. E para quem ainda não escolheu o destino das férias e está à procura de pacotes de viagem, vale a pena ficar atento às dicas. Você tem que procurar empresas sérias que vão cuidar de todo o teu pré-embarque, como é que você vai, conversar com você, como vai ser essa sua experiência. Então, assim, gerir a sua expectativa no exterior. Confira agora o que acontece amanhã. Secretaria de Estado de Direitos Humanos realiza o sorteio do programa Minha Casa Minha Vida em Caxias, às 4 da tarde, no residencial Santa Terezinha, na Avenida Desembargadora Madalena Cerejo. Serão 448 unidades residenciais. A Universidade Federal do Maranhão vai realizar o reencerramento da primeira etapa do projeto de extensão Conexão Rural, que promove a inclusão digital e desenvolvimento social por meio de capacitação e do livre acesso às tecnologias da informação e comunicação. Nossa edição de hoje termina aqui. Para você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar às 11h30 da noite no Dia News. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã. TV Guará, diferente por natureza.